A paz do Senhor, pessoal. Estamos dando continuidade às nossas gravações aqui na aula de Educação Cristã, tá ok? No nosso curso de Teologia. E avançando agora na matéria, é, estávamos falando aí sobre psicologia pastoral, né, utilizando o material do pastor Jamiel, e onde ele dava ênfase sobre o valor da educação familiar, né, da educação cristã dentro do seio familiar, a construção de padrões éticos e morais e a comunicação do conteúdo bíblico. Então vemos aí na formação do caráter, né, das pessoas, como isso é muito relevante, e isso nós enfatizamos para mostrar que mesmo uma educação informal, ela tem sim o seu grande valor e ela não pode ser desprezada, né? Então a educação formal, sistematizada, dada dentro dos sistemas escolares, né, do currículo escolar da atualidade, ela tem o seu lugar como a formação do cidadão, como a formação do técnico, mas esse cidadão, né, essa pessoa que atua dentro de uma profissão, dentro de um campo da ciência, ele tem toda uma vida, né, fora daquele laboratório, fora daquela empresa, né, fora daquele fórum, por exemplo, né, no qual ele atua como juiz, como advogado, tem toda uma vida em torno dele que também precisa de regramentos, também precisa de desenvolvimento, né, de aperfeiçoamento, para que ele possa se relacionar bem, ele possa trazer um benefício para a sociedade, para si mesmo, e isso é fornecido não pelos sistemas educacionais, né, pela filosofia ou psicologia da educação, mas sim pela educação informal dada dentro do seio familiar, que pode ser muito bem dirigida a partir de fundamentos apropriados, né? Então temos aí a Bíblia Sagrada como fundamento para a educação cristã, por exemplo. A cosmovisão cristã que dá resposta a todos os aspectos da vida. E aí valorizamos aqui essa questão da educação informal, né? Não permitindo que ela seja desprezada, não permitindo que ela seja destruída. Ok? Com isso, valorizamos então esse papel da família dentro da formação do cidadão. Ok? E com o texto aí que disponibilizamos, né? Com esse texto aí de subsídio, vimos aí algumas orientações importantes sobre como se comportar a partir das faixas etárias. Então, o que esperar de cada faixa etária, como se comportar em relação à educação da criança dentro do seu período de desenvolvimento, né? Como ajudá-la no desenvolvimento. Então, vimos aí como a família tem um papel fundamental. A família associada à igreja. E a igreja vem conscientizar a família, a igreja vem capacitar a família, a igreja vem fornecer todo o material, né, todo o subsídio de ensinamentos bíblicos para que isso possa ser transmitido às crianças, ok? Então a família, a igreja subsidia, né, a igreja fornece tudo aquilo que é necessário para que a família possa educar os seus filhos e assim construir cidadãos que vão abençoar a sociedade, né, vão transformar a sociedade beneficamente. Então, vimos aí como é importante, né, todas essas características. E avançando um pouco mais, falando aqui quando ele trata acerca da finalidade da educação, eu quero só trazer algumas distinções acerca dos enfoques lançados sobre a educação, como cada tipo de filosofia, né, olha de uma determinada maneira para o educando e aplica, né, um tipo de comunicação, um tipo de processo ensino-aprendizagem diferente a partir da sua premissa, né, a partir da sua perspectiva. No trecho em que ele trata da finalidade da educação, aqui na página 5. Sua finalidade. A educação tem como finalidade despertar nas pessoas sua verdadeira natureza. Essa fala já tem um determinado pressuposto filosófico, tá ok? No sentido da educação. Mais para frente nós vamos falar especificamente de filosofia da educação e de psicologia da educação. Aqui é simplesmente uma citação para a gente começar a entender um pouco mais como se comportam determinados pressupostos filosóficos sobre a educação. Então veja, aqui ele fala, né, com finalidade de despertar nas pessoas sua verdadeira natureza. Então ele pressupõe que há uma natureza intrínseca ali que será desperta então pelo processo de ensino-aprendizagem. Seus valores velados atrás de uma natureza embrutecida herdada do animal. Já havia até mencionado, né, acerca disso aqui, e a gente vai só relembrar. Pois essa não é a verdadeira natureza do ser humano, pois o homem não foi criado, programado para ser o que vemos ser. A natureza original do homem não foi programada para fazê-lo ruim, mas para fazê-lo bom.
E é esse ser bom não resultado somente das instruções fornecidas e recebidas pelo intelecto, mas de uma evolução interna, pois a sua verdadeira finalidade não é fazer máquinas, mas é fazer pessoas, não é fazer máquinas, é fazer pessoas. Então, uma coisa que a gente quer trazer aqui, uma distinção, é que mesmo que a sua fala, né, de despertar qualidades inatas, né, possa nos remeter a um determinado pressuposto filosófico da educação, temos que avançar um pouco mais além desses conceitos e não permitir esta rotulação extrema, não permitir que fiquemos engessados dentro de um determinado dogma, vamos falar assim, dentro de um determinado pressuposto filosófico, né? Porque o que na verdade estamos fazendo aqui é tratar a partir de um pressuposto da educação cristã. Então a nossa ideia aqui primordial, né, nossa ideia base, é de que o homem foi criado por Deus e, tendo sido criado por Deus, foi criado uma natureza perfeita. Então, claro que essa fala parece que nos conduz para dentro de um determinado pressuposto de inatismo. Por isso que está em tela aí a base das concepções, ensino-aprendizagem. Você tem Platão, Aristóteles e futuramente Piaget, tá, ok? Com Platão temos o que podemos encontrar aí como uma base para o inatismo e o saber congênito, ou seja, a pessoa tem em si as suas características inatas e o educador simplesmente faz com que ela venha à tona, né? Então o educador, ele na verdade não interfere tanto, ele não conduz na educação, tá certo? Ele não molda tanto o aluno, mas ele promove meios pelos quais ele possa despertar aquilo que ele é. Agora, uma falha no inatismo é que muitas das vezes alguns usam como pretexto para dizer que, na verdade, quando um processo de ensino-aprendizagem fracassou e a pessoa se torna inepta, né, para a vida em sociedade, na verdade isso já era uma característica dele. Isso aí no passado isso se agravou com algumas iniciativas aí, por exemplo, de um grupo de um tipo de ciência que existe, uma prática científica, uma prática que havia na época, né, denominada eugenia. Aí você vê que muitas das vezes faziam-se pesquisas analisando a forma, né, forma do crânio, distância dos olhos, e alguns testes que se aplicavam também para tentar se determinar quais seriam as tendências daquelas pessoas. Muitas das vezes se elaboraram programas de esterilização, porque acreditava-se, né, tinha-se quase que uma ciência moldada no preconceito, né? Acreditava-se que determinadas pessoas produziriam cidadãos marginalizados, cidadãos com índice criminal elevado, né, a partir desses pressupostos. Então o inatismo pode descambar para uma tendência absurda dessa, uma tendência extremamente preconceituosa. Agora, claro, isso é uma visão bastante deturpada, né, até dessa perspectiva inatista, né? Então, quando ele traz essa fala, não é interessante que ela fique engessada dentro de um determinado pressuposto filosófico inatista, porque na verdade a intenção aqui é resgatar um conceito bíblico do homem. Então temos aí, já gravamos aulas de antropologia bíblica, mostramos aí que a Bíblia Sagrada se posiciona no sentido de apresentar o homem como uma criação original de Deus, tá certo? Então é nesse pressuposto, em cima dessa cosmovisão, é que estamos trabalhando todas essas matérias, tanto a antropologia bíblica e a educação cristã. Então a educação cristã não é necessariamente inatista, mas ela, na verdade, parte do pressuposto, parte da ideia de que o homem, tendo sido criado por Deus, pelo Logos divino, que é Cristo Jesus pré-encarnado, ele foi criado bom, foi criado perfeito, de acordo com a vontade perfeita de Deus. E é este homem que estamos buscando. Então este homem, diferentemente de um inatismo deturpado, vamos colocar assim, que via nas pessoas características intrínsecas para serem bons cidadãos ou para serem marginais, na educação cristã o pressuposto não é esse. O pressuposto é que o homem foi criado por Deus, por isso todos foram criados bons. E aí onde ele chega a essa conclusão, que todos os homens foram criados bons. Depois, em decorrência do pecado, houve um afastamento. Com esse afastamento, houve uma deturpação da natureza humana, sendo embrutecida. Então a educação cristã busca pelo resgate do homem em comunhão com Deus.
que é um homem que agora vai ingressar num constante processo de aperfeiçoamento, e como Paulo diz, chegando até a estatura de Cristo, a estatura de varão perfeito. Então a questão aqui não é inatismo, tá? A questão aqui é busca pela restauração do homem conforme a criação divina original. E aí o processo de educação também viabiliza essa busca. Existe a questão do evangelismo, da comunicação da verdade salvífica, ou Evangelion, a mensagem de boas novas, de salvação. Depois disso existe todo um discipulado, onde a pessoa tem que ser acompanhada, tem que ser orientada, aconselhada, ensinada, exortada, para que ela possa entrar na caminhada cristã, no caminho estreito, como Cristo disse. Largo é o caminho e a porta que conduz ao inferno, mas estreito é o que conduz à salvação. Então o discipulado conduz as pessoas pelo caminho estreito da salvação. E aí só que elas precisam de um mentor, como Paulo teve em Barnabé o seu mentor inicial. Depois crescendo de tal modo no ministério que o seu nome certamente ficou muito maior do que o de Barnabé. Mas lá no começo da fé, mesmo ele sendo doutor da lei, ele precisou de um mentor, e esse mentor ele teve na pessoa de Barnabé. Então vemos aí que o discipulado exige um pouco mais, como já coloquei na primeira aula. É o chamado ao discipulado. Então as igrejas podem se preocupar só em pregar, ou elas podem avançar além do conceito somente da pregação e entrar para o conceito do discipulado, que é onde vai formar pregadores, vai formar pastores, formar ensinadores. Além de ela ganhar almas através da sua pregação, ela forma pregadores para pregar também e continuar esse processo. Ok? Então isso é um chamado ao discipulado. Então durante todo esse processo, pregação, discipulado, e o processo de ensino que continua aí avançando, trazendo a pessoa para um aprofundamento maior da sua fé, saindo das questões de base e entrando nas questões mais espirituais, e assim construindo este homem que está restaurando a imagem de Deus. Não é questão inatista, porque o que está em nós na situação atual é uma natureza caída em pecado, que pode até ter algumas características pessoais, uma cognição, uma característica cognitiva bem aperfeiçoada, uma inteligência, e aí tem diversas inteligências, diversos quocientes de QI, quocientes de inteligência, o QI, chamado QI. Então, as pessoas às vezes podem ter uma capacidade intelectual nas áreas exatas, humanas, biológicas, que de fato leve ela a desenvolver-se de uma forma extraordinária, mas não necessariamente isso fará dela uma boa pessoa. Não necessariamente fará dela uma pessoa que vai conviver de uma forma harmoniosa e que vai abençoar aos demais e trazer também benefícios para si. Muitas das vezes ela tem essa inteligência, mas ela não sabe se relacionar. Ok? Então ela precisa de uma transformação do seu caráter, tá certo? Para controle dos aspectos da sua personalidade e poder então se conduzir bem dentro da sociedade. E aí onde entra o papel da educação cristã, na busca, no resgate do homem conforme a imagem de Deus. Essa é a busca do homem conforme a imagem de Deus, não do homem conforme a natureza caída e os seus diversos resultados, mas o homem conforme a imagem de Deus, o homem espiritual que está ali, conforme Paulo diz, controlar a carne, os sarx, para que o soma, a totalidade do ser, composto de corpo, alma e espírito, seja um templo e morada do Espírito Santo de Deus, e andar conforme a lei. Nomos tu pneuma, andeis conforme a lei do Espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Essa é a busca, o homem espiritual. E este homem espiritual está dentro de cada homem, mesmo com as suas diversas variações, sendo eles pessoas altamente capacitadas, intelectualmente avançadas dentro da sociedade, mas mesmo assim pecadores, e tem dentro de si o homem espiritual que precisa ser desperto, ou pessoas abjetas, largadas no vício, largadas na criminalidade, mas também tem uma pessoa espiritual ali dentro que precisa ser desperta. Sendo desperta, subjuga os sarx, a carne, no qual se deixou levar por esses diversos tipos de destruições, e podem então tornar-se templo do Espírito, templo e morada do Espírito, e passar a andar conforme a sua lei. E a sua lei é uma lei de amor, uma lei de comunhão, uma lei de caridade, manifestando o fruto do Espírito com as suas características, benignidade, bondade, longanimidade, benevolência, amor, e com esse fruto do Espírito e as suas características tornar-se uma pessoa que produz uma obra para a glória de Deus dentro da sociedade. A busca é pelo homem espiritual, não é questão inatista, mas sim
a busca pelo homem espiritual. Aí dentro dessas concepções temos Platão, que vai dar origem ao inatismo, saber congênito, conforme eu já falei para vocês, que acabou produzindo algumas distorções, né? Por outro lado, temos a concepção aristotélica, que dará origem ao empirismo, e esse saber empírico é aquele saber que pode ser comprovado laboratorialmente, testado, né? Aquele saber que pode ser produzido a partir de testes, né? A partir de meios de investigação, tá? Então somente aquilo que pode ser testado, comprovado, é validado. Então temos aí um saber mais ligado ao empirismo, né? A absorção do conhecimento externo é o que vai dar origem às concepções ambientalistas, nas quais se concebe que a pessoa é como que uma folha em branco, é como que uma tábua rasa, na qual serão impressos, né, esses saberes empíricos. Então essa concepção vê o aluno como alguém nulo, vamos colocar assim, um tanto forte, mas até a palavra aluno sem luz, né, que prefere-se hoje colocar como estudante, né? Então estudante, porque dá mais essa questão da pessoa ter a iniciativa da busca pela pesquisa, pelo conhecimento, pelo aprendizado, tá? Então estudante tem uma concepção melhor, né, mais positiva do que alunos, aquele que não tem luz. Então temos aí uma noção empirista na qual a pessoa é uma tábua rasa. Ela não traz nada pelo processo ensino-aprendizagem, não tem nenhuma contribuição. Ela simplesmente tem que permitir que seja impresso nela aquilo que o saber empírico do mestre, do docente, ele vai comunicá-lo, né? Vai imprimir na sua alma aquele conhecimento. Então vejo um contraste, né, entre o inatista, que desperta aquilo que já está no aluno, né, que já é intrínseco a ele. E aí tem a concepção platônica, né, por exemplo, de que as pessoas na verdade eram seres espirituais ou eram almas, né, ou estavam num plano metafísico e já eram pré-existentes, né, a questão da pré-existência da alma a partir de Platão. Então tem uma questão aí platônica oculta dentro do inatismo. E o aristotelismo já é uma outra concepção, inclusive Aristóteles, o fundador das áreas da ciência, né, ele que dividiu as áreas da ciência exatas, biológicas, humana, fez uma vasta pesquisa, foi o tutor de Alexandre Magno. Então Aristóteles vamos dizer assim, patrono das ciências, né? E aí essa concepção empirista e esta visão sobre o aluno como uma tábua rasa, aquele que será impresso nele então o conhecimento. Então temos dois extremos, né? Dois extremos aí que pode ser conduzido à educação. E futuramente surge Piaget, Jean Piaget, com um conceito construtivista, tá? Ele não é pedagogo, ele é da psicologia, e ele estuda especificamente a epistemologia, como o conhecimento surge. E aí onde ele traz, né, a contribuição dele para a pedagogia é esta visão de que, na verdade, o conhecimento não vai ser impresso no aluno, e o conhecimento também não está lá dentro do aluno, já, conceito inatista, né, não está intrínseco no aluno, mas ele é construído, né, a partir de um processo de ensino-aprendizagem, no qual o aluno tem parte na contribuição e o professor também conduz esse processo. Agora, o problema do construtivismo extremo é que em vez dele comunicar ao aluno, mesmo que isso pareça um tanto empirista, mas é necessário também olhar para alguns aspectos dele. Em vez do professor comunicar ao aluno alguns saberes que já foram construídos historicamente, muitas das vezes o professor ele se coloca como que, até de certa forma copiando um pouco o inatismo, né? E se coloca como que alguém que simplesmente fornece ao aluno os meios pelos quais ele vai reinterpretar, tá certo, suas experiências educativas e assim construir o ensino a partir da sua concepção. Então, ele vai construindo, e aí é um extremo, né, do construtivismo, ele vai construindo o seu saber, né, a partir daquilo que ele vai absorvendo. Então, com isso nós temos uma posição que não favorece um desenvolvimento saudável, uma vez que a pessoa não tem as ferramentas, né, adequadas, uma vez que a pessoa não tem a linguagem, não tem as teorias, né, ela não sabe lançar mão do conhecimento de uma forma correta, de uma forma organizada. Então ela fica um tanto perdida ante esse mar de necessidades que ela tem para poder entender aquilo que ela precisa absorver. Então, por exemplo, com relação a regras gramaticais, com relação à construção da língua portuguesa,
quando nós temos muitas coisas dentro da língua, né, da gramática, da sintaxe, da morfologia, que são convenções. Então, não tem uma regra lógica naquilo para que você possa deduzir por que a crase, por que o acento circunflexo, por que isso, aquilo. Então não é um processo dedutivo, é simplesmente algo que foi colocado, né, algo que foi convencionado, e assim precisa ser comunicado a você, mesmo que isso tenha um aspecto um tanto empirista, num primeiro momento, né? O decoreba, como o pessoal gosta de fazer uma chacota, né, com esse tipo de aprendizagem, tabuada de matemática, né? Ou então as regras que você pega na gramática e você estuda elas e copia, estuda e copia até você absorver aquelas regras. Então esse é um básico das as ferramentas pelas quais você vai avançar no estudo. Então se você tem essas ferramentas gravadas em si, se alguém se deu o trabalho de te ajudar a gravar essas ferramentas, você vai fazer uma análise sobre o texto a partir dessas ferramentas que você já tem em si, pode analisar o texto e chegar a um conhecimento mais profundo. Mas e se você não as tem? Se você é lançado diante do texto e começa a estudá-lo sem entender, mas começa a analisá-lo e desenvolver uma crítica sobre ele, mesmo que você não tenha condições de fazer essa crítica, e a partir daí você tenha que construir o seu entendimento sem essa interferência do professor, sem que lhe seja comunicado, né, sem que lhe seja transmitido essas regras básicas aí para o entendimento. Então, o construtivismo levado ao extremo pode causar grandes prejuízos. É quando o professor não assume seu papel de autoridade para comunicar aquilo que é certo e errado. Muitas das vezes, alguns professores tentando assumir um construtivismo sem ter habilidade para isso, eles acabam abrindo mão das correções. Não pode corrigir o aluno, porque senão ele vai se frustrar, porque senão ele vai vai causar algum dano, né? Então não corrigem, simplesmente vão deixando passar, né? E a pessoa vai escrevendo casa com C cedilha, né? E o professor não intervém naquela situação para mostrar que na verdade aquilo está errado, e aí para que a pessoa não fique frustrada, né? Para que ela construa seu próprio conhecimento e um dia ela vai saber que na verdade aquilo estava errado. Só que muitas das vezes, quando ela ficou sabendo futuramente que aquilo estava errado, dentro da sua mente já foi gravado aquele conceito equivocado de que se escrevia daquela maneira, sendo que ele não tinha como chegar dedutivamente ao conhecimento do certo ou do errado, porque é uma convenção. Então convencionou-se dentro daqueles que participavam da construção da língua portuguesa que é escrito dessa maneira. E o professor tinha a autoridade, ele tinha o dever de comunicar ao seu aluno qual é a maneira correta. Só que ele não fez tentando adotar um conceito construtivista às avessas, né? Um conceito construtivista de qualquer jeito. E aí a pessoa, em vez de absorver aquilo que é correto, ela absorve de uma forma equivocada, ela constrói de uma forma equivocada e futuramente, quando ela vai tentar corrigir, na verdade ela não consegue. E aí aquilo já foi gravado de uma forma incorreta. Então é interessante a gente tomar cuidado, né, com esses conceitos aí e não se fechar dentro de um deles e pensar, vestir a camisa como se fosse um partido político e tentar aplicar isso a ferro e fogo, porque na verdade transita um pouco, existe um pouco de natismo, né? Existe um pouco daquilo que a pessoa já tem, aquilo que ela consegue deduzir, mas também existe um pouco de empirismo, porque você tem que tomar a frente, corrigir o que está errado, né? E comunicar aquilo que é certo, mas também existe um pouco de construtivismo, porque você tem que ouvir o aluno, tem que ouvir o educando, né? Tem que ouvir o aprendiz, para que ele possa também contribuir e a partir dessa contribuição ele possa construir um conhecimento no qual ele também está relacionado, não seja só decoreba, né? No qual ele também possa mostrar aquilo que ele aprendeu e possa a partir daquilo que ele aprendeu o professor se comunicar com ele a partir do nível de aprendizagem que ele já alcançou e assim estabelecer uma ponte. O professor não ficar num pedestal falando algo que o aluno não chegou até ele, não consegue compreender. Existe um abismo, né? Então o professor tem que ver onde está o aluno para poder colocar o seu ensino na linguagem dele, no nível que ele alcançou e trazê-lo para o seu, ok? Construir nessa ponte de aprendizado daquilo que o aluno tem até aquilo que ele precisa ter. Então é um pouco, né? Você tem que entender que existe uma contribuição parcial aí de cada visão educativa dessas, né?
de cada concepção sobre as bases da educação. Então, um pouco de conceituação sobre cada um. Veja só. Temos aqui a concepção inatista, primazia dos fatores endógenos ou hereditários. Entra aí vai ter riscos de você entrar por alguns conceitos muito equivocados. E muitas vezes a falha na educação, o fracasso na educação é atribuído à própria pessoa. Quando na verdade o que faltou foi se livrar um pouco dos preconceitos, que preconceitos esses que até hoje permeiam algumas camadas da sociedade. Quando você se depara, por exemplo, com uma pessoa que ela não consegue adotar uma criança que é filha de um presidiário, por exemplo, que é filha de uma mulher que se deu à prostituição, e a pessoa não consegue adotar porque acredita que existe algum gene que comunica as características, né, do pai que é presidiário e da mãe que era prostituta. E a pessoa olha para essa criança como alguém que já tem essa característica hereditária para o crime, né, ou para a prostituição, ou para a promiscuidade, ou para a marginalidade. E aí temos um conceito inatista, vamos colocar assim. E temos, na verdade, um preconceito, né? Então, não se dá à criança a oportunidade de crescendo, se desenvolvendo e sendo exposta a uma educação correta, mostrar, né, que ela pode, de fato, tomar decisões boas na vida e ser alguém, né, ter um desenvolvimento bom, ter um padrão de vida alto. Então, de antemão, já se entende que a criança será isso porque os seus pais eram. Então, esse é um conceito de uma hereditariedade absurda, falsa e preconceituosa. Tá? Então, o conceito natista levado ao extremo pode causar esse tipo de imagens, por isso tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de enfoque, esse tipo de visão. Os seres humanos já nascem com todas as suas características prontas, e essas serão desenvolvidas durante a vida. O ambiente deve interferir o mínimo possível para não desvirtuar tais características. E aí, voltando à questão de Platão, é só você ler a obra de Platão, né? A utopia dele, a política, né? Aquilo que ele pretendia desenvolver, onde na cidade ideal na sociedade ideal teriam pessoas que têm a aptidão já para a filosofia, para o governo, seriam aqueles que iam governar, aqueles que têm a aptidão para o exército e aqueles que têm a aptidão inata já para a agricultura e comércio. Então ele entendia que haviam essas classes sociais e que elas estavam ligadas já às vocações, e as vocações eram características inatas. A pessoa já nasce, inclusive ele coloca aí uma graduação, alma de ouro, alma de prata, alma de bronze, e as pessoas sendo então retiradas do seio familiar cedo, criadas pelo Estado, o Estado ia analisar qual o tipo de tendência daquelas pessoas, independentemente da família que veio, isso não importa para Platão, ela, a partir das suas aptidões, que iria demonstrando, né, no processo de ensino-aprendizagem, iam ser colocadas nesses diferentes cargos, e o que ia constituir a cidade ideal para Platão, a utopia dele, né? Os filósofos, os militares e os agricultores e comerciantes, tá, ok? De acordo com as suas próprias aptidões. Eis aí o inatismo. É inato, né? Pertence à própria pessoa. Trazemos em nossa inteligência não só os princípios racionais, mas também algumas ideias verdadeiras que são ideias inatas. Alguns autores considerados inatistas, Platão, obviamente, Descartes e Rousseau. Descartes século XVII, Rousseau século XVIII, tá? O renascentista já, né? Tá entrando aí com essas contribuições. Então temos aí o homem natural de Rousseau, por exemplo, né? Então o homem natural que depois a sua natureza deturpada por essas diversas dogmáticas, doutrinas que são aplicadas na sociedade, né? Que tiram o homem do seu estado de naturalidade. E aí, com esses conceitos aí, temos que tomar cuidado com a forma como se posicionam algumas pessoas, olhando, né, para se educando e, na verdade, com um olhar preconceituoso, atribuindo a ele mesmo, muitas das vezes, uma falha, uma comunicação do processo de ensino-aprendizagem. Às vezes, uma falha de comunicação e pela pessoa não conseguir entender aquela linguagem, captar aquela mensagem, desenvolver naquele processo, o professor lança a culpa sobre o próprio aluno por causa desse preconceito inatista. Tem que tomar cuidado com esse tipo de concepção. Concepção ambientalista, né, como já passei também, aquela base. Essa concepção atribui um poder ao ambiente no desenvolvimento e na aprendizagem. O homem como fruto do meio, por exemplo, né?
Acredita-se que o homem nasce uma folha em branco, na qual vão ser impressas características durante toda a sua vida, de acordo com o ambiente onde esteja inserido. Homem igual ser extremamente plástico, pode ser moldado facilmente. Corrente filosófica: empirismo, a razão, a verdade e as ideias racionais são adquiridas através da experiência, principalmente a sensorial. Exemplo de ambientalistas: Tom Dick e Watson. E aí depois vamos falar um pouco sobre o behaviorismo, tá? Teorias comportamentalistas, onde acredita-se que pode de fato manipular, né, as pessoas e fazer adotar determinados tipos de comportamento a partir de uma programação quase, né? Então o ambientalista vê a pessoa com uma tábua rasa, vê a pessoa com uma folha em branco, ele vai imprimir aquilo que ele entende que vai imprimir, tá certo? E a pessoa não vai, a participação dela é se deixar influenciar, se deixar moldar. Então é um conceito também que, se levado ao extremo, gera muitos equívocos, uma vez que as pessoas têm, vamos dizer assim, personalidades diferentes, personalidades distintas, e de acordo com essas personalidades você tem que trabalhar, né, de uma forma direcionada. Então não adianta você trabalhar de uma mesma maneira para todas as pessoas, porque elas vão reagir de maneiras diferentes. Então você vai ter resultados diferentes. Com isso, o empirista, né, o ambientalista, ele vai falhar nesse processo na hora de comunicar. Ele vai comunicar de uma maneira só, não respeitando as diferenças, não respeitando as distinções entre os diversos tipos de personalidades, né, das pessoas, e com isso não vai lograr êxito, não vai ter o resultado esperado. Tá? Então o ambientalista tem sim, existe sim algumas coisas que tem que ser observadas, né, de interessante. A iniciativa, né, do mestre, a iniciativa na comunicação dos saberes, é importante essa iniciativa, é importante que ele conduza o processo, uma vez que ele está a par do conhecimento, pelo menos essa é a suposição, né, que ele tenha habilidade, esteja a par do conhecimento a ser comunicado. Então ele tem que intervir no processo, mas não intervir de tal maneira que venha esmagar o aluno, mas sim fazer com que o aluno possa ser guiado corretamente num processo de avanço, né, no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, da aquisição de saberes. Tá? Mas na aquisição de saberes cabe uma correção, para que não seja impresso na alma dele aquilo que é errado, aquilo que é equivocado. Tá? Então, é ambientalista, mas pero no mucho, né? Tem que ter uma certa dosagem aí. Interacionista, que é aquele construtivista, tá? A criança constrói o seu conhecimento na sua interação com o meio, com seus semelhantes e consigo mesmo. Fatores internos e externos se interrelacionam continuamente, formando uma combinação de influências. O desenvolvimento e a aprendizagem apoiam-se na ideia da interação entre o organismo e o meio, sendo o conhecimento algo construído pelo indivíduo durante toda a vida, não estando pronto ao nascer, inatismo, nem sendo adquirido graças a pressões do meio, ambientalismo. Organismo mais meio, interação. Criança, ser ativo, que ao interagir com o mundo, o reconstrói, desenvolvendo novas estruturas cognitivas. Principal interacionista, Jean Piaget, né, principal nome da epistemologia, né, 1896 e 1980. Então, com certeza vimos algumas coisas aí bem interessantes dentro do interacionismo, dentro do construtivismo, mas o alerta principal é para que o professor, ao embarcar nessa ideia construtivista, ele não se esqueça de que, na verdade, nessa construção do saber, ele é um personagem fundamental, porque não é porque a criança tem que ser exposta a essa possibilidade de construir o saber que ela de fato vai construir corretamente. Agora, claro, um interacionista extremo vai chegar até o ponto de dizer que não existe certo ou errado, tudo é relativo. E nesse relativismo filosófico é onde mora grandes equívocos, porque no mundo real há o certo e errado. No mundo real há coisas que te conduzem à vida e há coisas que te conduzem à morte. Há coisas que são construtivas, tá certo? São benéficas, e há coisas que são destrutivas, são maléficas. No mundo real não há esta relatividade extrema, essa relatividade total das coisas. Existem sim conceitos de certo e errado. É assim onde o construtivista, o interacionista, em alguns momentos ele tem que se posicionar. Se ele vai parecer com um ambientalista, é problema, fazer o quê? Se ele vai parecer com um inatista em algum momento, qual é o problema? Desde que ele em determinado momento possa conduzir a criança para o bem maior, que é a aquisição de um conhecimento para o seu bem e o bem da sociedade.
um conhecimento útil. Nem toda informação gera conhecimento. A gente tem hoje, devido ao acréscimo, né, dessas ferramentas de comunicação, internet, Facebook, Google, YouTube, né, meios de comunicação, televisão, rádio, por aí vai, celulares, a gente tem uma carga de informação absurda hoje. Então as pessoas estão expostas a muitas informações inúteis, informações falsas, informações preconceituosas, tá? Informações de enviesamento político, onde são manipulados para favorecer determinada ideologia, ok? Então não é toda informação que gera conhecimento útil. E é numa situação dessa onde o professor precisa se posicionar, falar, não, essa informação aqui está errada, ela vai produzir um mal para você, você vai se destruir com isso aqui. Então, onde a criança, para construir esse conhecimento, precisará da interferência. Você pensa numa pessoa construindo um muro, um aprendiz de pedreiro, vai construir um muro, ele começa lá, né? Mistura a massa, aí já mistura na proporção incorreta, né? O cimento vai ficar muito seco. O mestre vai ter que chegar lá e falar, acrescente mais água, tá? Começa a misturar, daquele pouco vai colocando os tijolos, né? E aí coloca tudo torto. O mestre vai ter que ir lá e interferir. Ó, peraí, você tem que primeiro tirar o excesso, tem que encaixar, né? Tem que colocar reto, tem que medir, tem que ver se não está torta a parede, tem que usar esse instrumento. Veja aí, o processo ao mesmo tempo construtivista, ele é ambientalista, né? Vamos colocar assim, porque houve interferência daquele que tem o saber correto, certo? Não é qualquer muro que vai prestar, é aquele que fica reto e aquele que está de fato construído de acordo com o padrão, tá certo? Para que ele possa permanecer ali, né? Está solidificado, está bem fundamentado. É esse que serve. O resto, todas aquelas outras opções não prestam. Então ele vai ter que ser conduzido, dirigido, né? E existe um pouco de inatismo, porque a pessoa também entra com algumas, ela supõe, né, que sabe, ela faz algumas, ela deduz algumas coisas. Ela vê a ferramenta, ela sabe, essa colher de pedreiro, né, não é com ela que se mistura a massa, é com a enxada. Porque a enxada tem outro formato, então ela pega a enxada para misturar a massa, a colher de pedreiro para jogar a massa lá. Então tem um pouco de inatismo também, tem um pouco de dedução, ok? Então vai interagindo aí com esses pressupostos, né? E aí trazendo isso para a educação, o professor também se posiciona no sentido de proporcionar um construtivismo, a pessoa participar do conhecimento, mas interferir para que ela construa incorretamente. E também esperar que ela faça algumas deduções e também dê algumas respostas certas e chegue também a algumas conclusões corretas, né? Porque ela também tem inteligência. Então vemos aí que existe, na verdade, a possibilidade aí de se interagir entre esses conceitos de educação. Eu trago a palavra aí do professor, tá certo? O grande professor Pierluigi Piazzi, tá? Existem muitos vídeos ótimos aí dele falando sobre a aquisição de inteligência, tá? Ele teve que enfrentar algumas contrariedades, se posicionou e foi uma voz muito atuante dentro da educação, tá? Então eu recomendo a todos os vídeos de Pierluigi Piazzi. Quantos construtivistas são necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum. Quando a lâmpada se sentir pronta, ela se troca sozinha. Esse é o extremo do construtivista. Ele abandona a criança à sua própria sorte. Ela vai construindo saberes, ele não interfere, tá certo? Nas construções incorretas, porque senão pode prejudicar psicologicamente, pode desanimar a criança, tá certo? Pode trazer algum tipo de lesão à criança. Então ele não interfere, deixa aquilo, porque mais tarde ela vai saber qual é o certo. Só que aí a mensagem errada é a que está gravada dentro da mente dela, tá certo? Foi a que foi absorvida, né, pela sua capacidade cognitiva e aí construiu incorretamente. Depois ela vai ter um conflito ao descobrir qual é o certo. Só que aí ela já gravou aquele que era errado, tá certo? Então temos aí a palavra de Pierluigi Piazzi, né, fazendo essa provocação e outras. Isso aqui, por exemplo, ele diz: seu cérebro é seu maravilhoso cérebro é capaz de se tornar cada vez mais inteligente, desenvolvendo cada vez mais habilidades e conhecimentos. Porém, o processo é lento e nada no mundo pode acelerá-lo. Tá ok? Então temos aí a palavra de Pierluigi Piazzi, falando também acerca do processo, né, de desenvolvimento da inteligência, aquisição de inteligência, processo de aprendizagem.
tem todo um passo a passo, né? Tem todo um desenvolvimento, um processo lento, mas um processo muito frutuoso quando a pessoa de fato adquire saberes, adquire habilidades. E ele fala muito do imprint, né? Então, estudar sempre com um lápis na mão, né? Nunca ir para uma aula e não copiar. Você quer aprender algo dentro de um conteúdo de um livro, né? Copie-o, né? Leia e copie, né? Faça apontamentos, faça alguns os rascunhos para que você possa de fato gravar. O processo no qual você escreve, você está gravando na sua mente. Então, precisamos mais de Pierre-Louis Piaget, tá ok? No processo de aprendizagem. Por incrível que possa parecer, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que você passa assistindo às aulas. Ele era muito crítico com relação a grupo de estudo. Ele fala que não existe grupo de estudo, porque cada um aprende sozinho. Tá? Então, precisamos trazer de volta conceitos importantes como esse para que as pessoas possam trabalhar no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Desenvolvimento correto, tá? Bem dirigido. Eu posso ser mais inteligente, aqui é o parte de trás aqui dos livros dele, de aquisição de inteligência, né? Durante muito tempo acreditou-se que a inteligência fosse uma característica inata. Olha o inatismo aí, tá ok? Então, dentro desse conceito de inteligência, o fator genético era considerado bem mais influente que o fator ambiental, né? Então temos aí um antagonismo, né, entre inatismo e ambientalismo. Porém, as mais recentes descobertas das neurociências mostram que a inteligência pode ser aprendida, ok? Então vai absorver essa inteligência, né? Vai modificar, vai acrescentar, né? Vai construir inteligência a partir de uma aquisição que se faça, né, no processo de ensino-aprendizagem. E que esse fato não se dá durante as aulas, mas no momento do estudo individual extraescolar, ok? No momento que a pessoa está se dedicando pessoalmente a aprender aquele determinado conteúdo, né? E aí ele dá dicas para que a pessoa possa empregar meios, né, para adquirir esse conhecimento. Inteligência, talento e vocação são características que podem ser adquiridas com facilidade e um pouco de esforço. Aprendendo inteligência apresenta um panorama do que há de errado na maneira como os alunos encaram os estudos, além de demonstrar de forma simples que os erros mais comuns podem ser evitados. Também oferece preciosas dicas de como aproveitar melhor o tempo, por incrível que pareça, estudando menos e aprendendo mais. Né? Dica interessante aí do professor Pierre-Louis Piaget. Recomendo aí Aprendendo Inteligência, o livro dele, tá? Então, passando aí, né, queríamos conceituar um pouco essas questões aí da perspectiva inatista, ambientalista e construtivista, porque falamos aqui sobre a finalidade, né, da educação, e principalmente destacar que há uma diferenciação na educação cristã, no sentido de que ela não ficará engessada, né, não ficará enclausurada dentro de determinados conceitos, mas que ela busca, né, a restauração do homem espiritual, o homem original, que esse é o seu pressuposto, de que todos foram criados por Deus. Então a educação cristã vai lapidando esse homem, né, vai tirando essas distorções até encontrar o homem espiritual, até encontrar o homem conforme a criação original de Deus. Então eis aí o paradigma da educação cristã, tá, ok? Aí na educação primitiva, né, na verdade já, de certa forma, já abordamos, tá? Porque falamos muito sobre educação informal, mas falando mais aqui sobre educação primitiva, o texto nos diz o seguinte: a educação entre os povos primitivos constitui a forma mais rudimentar do tradicionalismo pedagógico, que atinge sua plenitude nos sistemas educativos das civilizações do Antigo Oriente. Não podemos, portanto, iniciar o estudo da pedagogia histórica sem uma análise ainda que rápida e sumária da educação dos povos primitivos, que a etnologia moderna considera como representantes atuais, mais ou menos evoluídos, das formas de cultura que existiram nas épocas pré-históricas. A educação primitiva é digna de ser estudada não só pelo interesse propriamente pedagógico, como também pelos problemas filosóficos e sociais que suscita. Sob o ponto de vista pedagógico da pedagogia histórica, é do mais alto valor o estudo da educação primitiva, pois entre os povos selvagens vamos encontrar as formas mais simples e elementares de educação. É a análise dos seus processos pedagógicos rudimentares, mais conscientes e intencionais, que nos leva à conclusão
de que a formação das novas gerações tem sido a preocupação fundamental de todos os povos e todos os tempos. A relativa simplicidade da sociedade primitiva nos permite estudar mais facilmente a totalidade do fenômeno educativo, pois em nosso tempo a sociedade é tão complexa que só com dificuldade se poderia perceber perceber a verdadeira natureza do processo educativo em sua integridade e em sua relação com a vida social. Como um todo, já no estágio primitivo, onde a sociedade é simples e rudimentar, facilmente se pode determinar a natureza geral, o fim, o método, a organização e o resultado da educação. Por um estudo deste, podemos chegar a uma melhor compreensão dos estágios posteriores e mais complexos da atividade. Aí, quando ele traz esse conceito aqui, ele fala do valor de se estudar a educação primitiva, né? Como desde em épocas muito remotas os povos já se preocupavam com a transmissão do saber. Agora, obviamente, essa transmissão não é sistemática, mas não por isso não seja importante. Então, a comunicação do saber, e esse saber tinha uma aplicação muito mais prática, tá? E a forma como era comunicado tinha uma questão mais diretiva. Então, não eram dogmas, não eram doutrinas e não estavam registrados em documentos, mas era supervisionado, tá certo? Era dirigido, ok? E tinha uma aplicação muito prática no sentido da sobrevivência, tá certo? Do bem-estar, tá certo? Da proteção das sociedades nas quais o indivíduo está inserido. Então a educação coincidia com a própria vida, uma ação espontânea, não diferenciada das outras formas de ação desenvolvidas pelo homem. Então, necessidades básicas: alimentação, proteção, conforto, tá certo? Manutenção da vida, por isso confecção de roupas, por isso confecção de armas, habilidades de caça, habilidades, primeiras habilidades de agricultura. Num primeiro momento a gente vai ver um estágio mais nômade, onde você vai ter coletores, você vai ter necessidade de deslocamento, Então essas educações ligadas mais às respostas às necessidades práticas da vida. Na comunidade primitiva não existia ação supervisora em sentido próprio, tá? Então tinha uma ação mais daquele que detém aquele conhecimento e que será então o promotor desse tipo de saber. Agora não de forma sistemática, formando salas de alunos com horário, com carga horária e com currículo. Não, mas sim os indivíduos que vão estar ligados a esses que são detentores dos saberes, que ao desenvolverem suas práticas comunicam assim de forma direta o conhecimento delas mesmas. Então o caçador ensina caçando, o agricultor ensina plantando, o pescador ensina pescando. Então não será sistemático, mas será comunicado de uma forma prática. A função supervisora se fazia presente por meio da educação indireta dos adultos, vigilância discreta, protegendo e orientando as crianças. A orientação por exemplos e palavras. Supervisão aparece como uma simples ajuda. Então, a criança é inserida diretamente no meio e será corrigida a ações incorretas que levarão à sua morte, ou algum ferimento, alguma situação na qual terá prejuízo. Então é dirigida nesse sentido, no sentido de haver essa supervisão simples. Assim podemos dizer que a vida recoletora conduziu o homem ao nomadismo. O homem não tinha local fixo para viver, mudando de sítio em busca de alimentos e abrigava-se em grutas e cabanas. Então essa é a teoria das primeiras sociedades, da sociedade primitiva. A sociedade primitiva acredita que ela tenha passado por esse estágio no qual ela tinha uma vida muito simples. Apesar que na verdade não podemos ficar tão limitados a esse tipo de conceito, porque na verdade algumas sociedades, mesmo com um avanço, elas convivendo com outras sociedades que tinham um avanço no sentido de terem uma técnica mais acurada na construção de casas, estabelecimento de sociedades, cidades moradas, meios de transporte melhores, mas conviver com outras sociedades que optaram por permanecer no nomadismo, tá certo? Então, na verdade, havia estavam interrelacionadas, essas formas de vida. Haviam trogloditas, por exemplo, que viviam em cavernas, Haviam nômades que se deslocavam constantemente, então tinham citas, por exemplo, um povo antiguíssimo na história, que conviveu com outros que eram sedentários, que haviam avançado nas técnicas de fundição, que haviam avançado nas técnicas de construção, mas mesmo assim tinham povos que optavam por permanecer no nomadismo. Então
um estilo de vida adotado, tá? Então, temos aí, na verdade, a convivência, né, de diversos esses meios de vida. A Revolução Neolítica, a prática da agricultura e o pastoreio foram importantes conquistas do homem neolítico. Nova pedra, né? Neolítico. Né? Então, quando o homem passou a ter mais habilidades para trabalhar os equipamentos, construir ferramentas, construir arado, por exemplo, dominar algumas técnicas rudimentares, algumas técnicas básicas para a produção de cerâmica, tecelagem, instrumentos de pedra polida, né? E aí torna-se sedentário, formando sociedades, né? Formando alguns agrupamentos, e passando agora a não precisar estar se deslocando constantemente para a obtenção do alimento, mas sim trabalhando na agricultura, né? Plantando esse alimento, né? E assim vivendo próximo aos seus plantios, produzindo instrumentos e assim vivendo próximo das oficinas, pastoreando o gado. Para isso foi necessário, né, a domesticação desses animais, né, que dantes eram selvagens. Com essa domesticação, agora convivendo próximo das áreas de pastoreio. Tá, ok? Nomadismo, seminomadismo, por exemplo, quando eles precisam se deslocar, mas deslocam para áreas próximas, né, acompanhando aí áreas favoráveis ao pastoreio, né, e o sedentarismo, quando de fato ele não precisa se deslocar. Então existe uma sociedade importante que está sediada agora e não precisa se deslocar, porque ela mesma produz o seu meio de subsistência. Aí ele vai escolher lugares favoráveis, né, próximos a rios, próximos a lugares que favorecem a defesa e que tenham área para pastoreio e plantio. Tá? Então, com isso, funda-se as sociedades sedentárias, as grandes cidades, que darão início aos grandes impérios. E o processo educativo estará se transformando, adquirindo, por exemplo, novos conteúdos a serem comunicados. Como se produzir uma faca, como se produzir uma enxada, como se plantar, né? Como é que se planta corretamente, qual o período melhor para plantar, qual o período para colher, como se armazena a colheita, como se cuida de animais, riscos, né, ao se cuidar dos animais, como se domesticam os animais, conhecimentos da Idade Antiga, tá? Que eram transmitidos aí dentro aí desse meio de comunicação do ensino para esta época, né? Conduzido, na verdade, de uma forma muito prática, ligado às necessidades vitais. Os caçadores, né, meios, né, técnicas para se caçar, estratégia de caça, armas, né, como elas têm que ser produzidas. Então tudo isso é conteúdo da educação primitiva. Como coloquei já, a questão do plantio, né, da agricultura, primeiras técnicas de agricultura que vão sendo desenvolvidas, tá, ok? Aí com os egípcios já vemos aí a inserção, né, da escrita, os hieróglifos, né, a linguagem hieróglifa, o hierático, que surge também, o demótico, os artífices, né, a técnica, né, para carpintaria, os pedreiros, e o ferreiro, quando você vai tendo o desenvolvimento das épocas em que se aprende a fundição de diferentes tipos de metais, os metais mais resistentes, como o ferro, né, quando chega essa época do ferro, a sociedade já tem avançado bastante, e essa técnica precisa ser comunicada, precisa ser transmitida. E é quando temos o professor e o artífice na mesma pessoa. É quando ele, ao desempenhar a sua função, ele também comunica para aqueles que têm o privilégio de estarem ligados à sua escola. Aí depois vão ter, em época bem posterior, vai ter a formação das guildas, né? Então dentro da guilda existe uma corporação na qual só participam aqueles que são autorizados. E na qual, por exemplo, aqueles que participam têm o direito de controle sobre o comércio também. Então ninguém pode entrar lá para comerciar se não for autorizado por aquela determinada guilda, aquela determinada sociedade. Tá? Então a guilda dos ferreiros, a guilda dos carpinteiros, a guilda dos construtores de templos, tá? Dos primeiros arquitetos, né? Inclusive vai ter depois o surgimento dos maçons dentro dessas organizações de trabalho. Então temos aí fases importantes aí do avanço da sociedade, o avanço da técnica e o avanço da educação que acompanha também, vai se tornando cada vez mais sistematizada. Então, por exemplo, a pessoa agora vai ter campos, né, de saber. Então, o que ela vai ser? Vai ser um agricultor? Ela vai ser um caçador? Ela vai ser um ferreiro? Vai ser um pedreiro, né? Um carpinteiro? Então, ela começa a estar associada a determinadas famílias, determinados grupos, determinados meios, tá certo? Vai diferenciando-se, então, as classes, né, de educação e as classes dentro da sociedade. Sai de um sedentarismo, sai de um nomadismo, passa por um seminomadismo
entra no sedentarismo, e nesse sedentarismo começa a tornar-se cada vez mais complexa a partir do desenvolvimento das tecnologias dentro da humanidade. Como é interessante o avanço da educação ao longo dessas eras primitivas. A educação primitiva, essas características são bastante presentes dentro da educação primitiva. Ela é bastante física, tá? Ela não é tanto intelectual, ela é muito mais, ela não é tanto, ela não é tanto sistemática, tá? Ela não é tão sistematizada. Então, com regras, com estudos sobre o meio de formas melhores de aprendizagem, ela é mais física, mais dedicada a aquilo que você pode fazer em um plano prático, aquilo que será útil, aquilo que terá uma aplicação direta. Tá? Intelectual, no sentido dela, a forma de comunicação. Então, haverá um meio pelo qual o educando estará ligado diretamente àquele que é detentor daquele saber. Tá? Então, não é simplesmente tomar de um manual e dedicar-se ao autoconhecimento, por exemplo. Quando você tem aquelas pessoas que conseguem absorver conhecimento, e elas fazem uma autoeducação. Tá? Está mais ligado a pessoas que se associam àquele que detém o saber. Tá? Então é nesse sentido que é essa comunicação intelectual. Ele traz até aqui um apontamento. Esse tipo de educação é sobretudo prático e visa tornar a criança capaz de promover as suas necessidades individuais e mais tarde as da família e da comunidade. Essa educação começa cedo e varia conforme o sexo e a maneira de viver das tribos. Se o jovem deve viver da caça e da pesca, é habituado desde cedo ao exercício de todas as atividades relacionadas com a pesca ou a caça. Então, já é direcionado para aquela atividade, para que ele, na maturidade, possa dominar totalmente essa técnica e assim possa ser um benefício para si e para a sociedade que depende dele, sua família e o meio social de modo geral. Aprende a conhecer os hábitos dos animais e peixes, confeccionar instrumentos de caça, de pesca, construir embarcações, manejar as armas com precisão e, sobretudo, desenvolver agilidade física, aperfeiçoar sua acuidade sensorial e assim suas faculdades intelectuais se tornam precisas, ágeis e eficazes. Se o jovem é destinado aos trabalhos agrícolas, se exercita em todas as atividades relacionadas com a agricultura e a criação dos animais, e com isso sua inteligência desenvolve e se aperfeiçoa. Então é interessante esse aspecto da intelectualidade dessa aprendizagem, ligada à área na qual ele trabalhará. Então ele já fica totalmente imerso dentro daquele mundo, relacionado àquela prática. Ele é um caçador, desde cedo educado para a caça. Então, desenvolve todas as suas capacidades intelectuais para aquela função. Se é agricultor, se é artífice e por aí vai. Educação moral. O senso moral do selvagem se encontra mais ou menos obscurecido e desfigurado, mas sua alma guarda ainda a marca indelével da lei natural. A sua consciência, ainda que primitiva e vacilante, é lúcida e não deixa de impor aos pensamentos e aos atos uma certa sanção. Eles compreendem o dever que possuem de transmitir aos descendentes preceitos morais e espirituais. Esses preceitos se referem sobretudo ao respeito aos pais, aos velhos, ao culto dos antepassados, ao sentimento de honra, à fidelidade, à palavra empenhada, à obediência às autoridades legítimas, e essa transmissão é realizada geralmente sem constrangimento. E aí temos a questão dos tabus, Formam-se os tabus na sociedade, e ligado a esses tabus formam-se os mitos, tá? Então esses mitos são uma comunicação de um saber moral que pode trazer regramento para a sociedade, tá? Então geralmente constrói-se um mito, atribui isso a uma determinada deidade, e essa deidade, muitas das vezes, ela realizou aquela prática e encontrou punição por causa dessa prática, por causa dessa quebra desse tabu, ou ele era, na verdade, o zelador para que esse tabu não fosse quebrado, e assim aplica, uma determinada sanção, uma maldição, tá certo? Uma perseguição, uma punição severa. Então, com esse tipo de comunicação, desses mitos, que acentuam a necessidade da guarda desses tabus, há um regramento social, há uma ética e uma moral, para que facilite a convivência entre os indivíduos e para que não sejam lesados, e principalmente para que a sociedade não seja quebrada, não venha ao colapso. Então temos aí já uma primitiva forma de construção moral, da sociedade por meio dessas
limitações. Então, temos aí comunicação desses valores. A educação religiosa diz o seguinte: as noções religiosas que os povos primitivos transmitem às novas gerações variam com o tipo de civilização. O mais interessante é que as formas mais puras e elevadas de religião são encontradas justamente entre os povos de mais baixo nível de civilização. Os pigmeus, por exemplo, considerados como os primitivos, situados no mais íntimo grau de desenvolvimento material e econômico, possuem uma religião, situados no mais ínfimo grau de desenvolvimento material e econômico, possuem uma religião monoteica, constituída pela crença num Deus único, Criador do céu e da terra, infinitamente bom e justo, ao qual todos terão de prestar contas de seus atos. Isto faz crer que as religiões politeístas, mescladas com práticas cruéis e imorais, que vamos encontrar em certos povos primitivos, seja uma degradação das formas mais puras e espiritualizadas existentes nos povos de índice inferior de civilização econômica e material, como os pigmeus, por exemplo. Então ele dá esse exemplo dos pigmeus e ele fala, né, acerca da forma de religião que pode ser desenvolvida e que não necessariamente está ligada a um alto grau de desenvolvimento civilizacional. Então, às vezes não tem muita técnica, não desenvolveram uma escrita, não desenvolveram um saber intelectualizado, mas conceitualmente, tá certo? Eles apresentam aí uma construção religiosa muito elevada. Então vemos aí com esse tipo de exemplo que na verdade algumas deturpações que surgiram na humanidade com práticas religiosas indecentes, práticas religiosas cruéis, cultos sanguinários, cultos de sacrifício humano, de antropofagia, na verdade elas não estão ligadas intrinsecamente à natureza primitiva do homem. Como se alegava, por exemplo, num mito alimentado aí por um estudioso, se eu não me engano, denominado Morgan, tá certo? Que depois foi aproveitado pelo marxismo para colocar que, na verdade, nos primórdios, toda a sociedade ela estava imersa em devassidão, tá certo? Que o natural da humanidade é a devassidão. E eu tive a oportunidade de trazer um estudo antropológico, tá? E não era antropologia religiosa, é um estudo antropológico, né? Não ligado a uma faculdade teológica ou alguém que esteja dentro do meio religioso, mas era cientista, era capacitado para isso, implementou pesquisas e disse que, na verdade, as sociedades antigas, conforme comprova-se aí pelo estudo vasto de mitos, né, de algumas histórias construídas aí, comunicadas oralmente, né, pelas tradições dentro de muitos povos pesquisados, comunicavam, né, nos davam um exemplo claro de que essa suposta promiscuidade do primitivo é na verdade uma invenção, tá certo? Então essa invenção atendiam algumas necessidades, atendiam alguns pressupostos de determinadas escolas que queriam contraditar, que queriam atacar, que queriam, vamos dizer assim, combater, né, os dogmas religiosos, queriam combater o status quo de sua época, né, a igreja, né, que estava estabelecida e que de fato tinha muita influência na sociedade, né, e certos padrões, né, da civilização da época, né, em que estavam presentes esses elementos e que eles queriam na verdade destruir. Então criou-se esse mito, né, de uma forma intencional, né, para poder combater, contradizer, né, as alegações da igreja. Então criou-se esse mito de que o primitivo na verdade estava imerso em promiscuidade. E na verdade outros pesquisadores contradizeram isso, dizendo que se os primitivos estivessem imersos nessa imoralidade, não haveria a possibilidade da construção de sociedade. Porque a construção de sociedade está ligada sim a regras, né, de moral, de ética, a construção de família, né, até conceitos de monogamia, tá certo? Então, conceitos de monogamia estavam sim presentes em sociedades primitivas, conceitos de promoção da heterossexualidade para a construção de uma sociedade sólida. Sem esses conceitos, as sociedades não poderiam se desenvolver, tá certo? E promover um avanço. Então, para que o homem pudesse passar por essas fases, avançando no desenvolvimento, foram encontrados regramentos morais, foram encontrados conceitos religiosos avançados, né? Bastante profundos, bastante
vamos dizer assim, sofisticados. Então, como ele coloca aqui, até entre pigmeus, que são considerados sociedades menos civilizadas, sociedades mais arcaicas, sociedades de modo de vida mais primitivo, até entre eles se encontram conceitos religiosos muito elevados, tá certo? Muito aprimorados. Temos aí essa questão da religião, que é bastante interessante, né? Que ela acompanha aí a situação de desenvolvimento de muitos povos. E ele passa aqui alguns outros pontos que são importantes. Processo de educação primitiva. Veja, com relação ao processo de educação primitiva, ele traz aqui distinção entre o mundo visível e do mundo invisível. Tá? Então, quando começa a se fazer essa distinção e se optar mais pelo empenho naquilo que é prático e naquilo que é útil. Sentimento de dependência do homem em relação a este mundo superior. Crença num poder supremo organizador e senhor do mundo, e ao mesmo tempo pai dos homens, crença em espíritos independentes, uns tutelares, outros hostis. Crença na alma humana distinta do corpo, separando-se do mesmo com a morte. Crença no mundo do além, mundo das almas e dos espíritos. Senso moral baseado sobre a distinção entre o bem e o mal. Sentimento de pudor, de justiça, de responsabilidade, de liberdade, de dever, reconhecimento explícito ou implícito da consciência moral. Então vai saindo de uma questão apenas prática e vai entrando para uma questão mais espiritual, mais subjetiva. Vai entrando para uma questão até metafísica, vamos colocar assim, né? Questão que está além dessas questões práticas e físicas da vida. Então o homem vai se tornando cada vez mais complexo, né? Seu entendimento, sua inteligência vai se tornando cada vez mais complexa. Noção de pecado com sanção aplicada pela autoridade do mundo invisível aos seus representantes. Aí os regramentos morais vão ficar cada vez mais complexos, né? E a sociedade vai podendo ter um avanço muito mais amplo. Organização do culto, oração, oferenda, sacrifício, rito, cerimônias, símbolos, sacerdócio. O princípio representado pelo chefe de família, a princípio representado pelo chefe de família, depois pelos anciãos ou sacerdotes. Distinção entre o sagrado e o profano, afetando as pessoas, os lugares, os objetos e as palavras. Estabelecimento e organização da família como centro social e religioso, procurando conservar a pureza do sangue, impondo leis, distinguindo-se por notas especiais, fortalecendo-se por alianças e transmitindo suas tradições, sobretudo por ocasião das principais fases da vida, nascimento, adolescência, casamento e morte. Inclusive no livro que eu li, ele falava muito sobre o cuidado para se evitar o incesto, que já era, sim, estava presente sim nas sociedades primitivas. Tá? Havia-se um cuidado para se evitar o incesto. Eu quero até fazer uma leitura breve aqui dele, que eu acho assim, é muito útil. Ok? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui o local exato onde eu li. Veja só. O livro chama-se Introdução à Antropologia Social. O autor é John Beatty. Tá? A editora Universidade de São Paulo. Ok? Veja só. A partir da página 151, veja o que ele diz aqui. Todas as sociedades possuem regras e restrições sobre quem pode ou não pode casar-se com quem. A promiscuidade primitiva dos vitorianos não tem fundamento na etnografia, tá? A ciência da etnografia, estuda as etnias, né? Então temos antropologia e etnografia. Sempre existem certas categorias de parentes com os quais o casamento é proibido. Isso falando sobre sociedades primitivas, tá? Também existem certas categorias de parentes com os quais não é lícito ter relações sexuais. Usualmente essas duas categorias coincidem, mas nem sempre precisa ser assim. Existem certas sociedades, como os Maasai e outros povos nilo-ramíticos do leste da África, em que a relação sexual é lícita com pessoas com as quais não se permite casar. As relações entre tipos de parentes proibidos é o que entendemos pelo incesto. E como observei anteriormente, relações sexuais entre membros de uma família elementar
excluindo aquela entre os pais, são universalmente consideradas como incestuosas. Ele está falando aqui de sociedades primitivas, nas quais se cria haver, na verdade, uma promiscuidade geral. Alegava-se uma promiscuidade geral para se combater as questões dogmáticas da igreja. Então, criou-se este mito, né, dentro de certas linhas, principalmente marxista. Veja agora, processo de educação primitiva. Eu li aqui um resumo de uma característica fundamentais da religião, tá? Então, características fundamentais da religião. E agora eu quero passar para o processo da educação primitiva. A educação do homem primitivo compreendia 3 processos. Primeiro, treino indispensável à satisfação das necessidades materiais, tá? Segundo, treino cerimonial e sacramental destinado a agradar os espíritos, quando entra o processo de desenvolvimento da religião, a religião dos primitivos. E 3, treino dos costumes, tabus, obrigações necessárias ao convívio harmonioso dos membros do grupo social, que está ligado ao que eu li aqui do Antropologia Social, né, a questão do incesto. Então, a questão do incesto já estava presente nas sociedades primitivas, diferentemente do que é alegado por alguns, tá? E a iniciação, para encerrar aqui nossa aula, que já ficou extensa, né? A iniciação ele diz o seguinte: entende-se por iniciação a recepção solene dos adolescentes, às vezes também das moças, na comunidade dos adultos. Essa concepção é um processo de suma importância, acompanhado por todo o cuidado dos velhos. Suas atitudes para com os moços são orientados por uma certa ambivalência. De um lado, eles têm o maior interesse em conservar e favorecer, de todo modo, o tesouro mais precioso da comunidade, geração nova, garantia da continuidade do grupo. Por isso, a iniciação, sucedida por uma temporada de reclusão, retiro, durante o qual os jovens vivem longe dos outros em companhia de um velho que lhes ensina os mistérios, ritos, doutrinas e tradições da tribo, oralmente comunicado as tradições tribais, né? Quem pretende ser iniciado, ser aceito na sociedade dos homens, tem que ter frequentado essa escola. Do outro lado, os velhos querem conservar a posição social conquistada, vigiando, portanto, ciosamente os jovens. Os jovens têm que comprar a admissão à comunidade e aos adultos com pesados sacrifícios. Têm que sofrer penas, tormentos ou espancamentos, dando provas de sua coragem, antes de lhes abrirem as portas da vida dos adultos. Os anciões lhes fazem sentir o seu poder. Realça-se a importância da admissão à comunidade por meio de símbolos, como por exemplo a circuncisão, cujo significado, porém, não foi completamente desvendado, ou a tatuagem. Todo clã ou tribo tem seu padrão de tatuagem, que possui, por assim dizer, o significado de um brasão. Uma tatuagem para um clã de determinada tribo, tá? Numa sociedade primitiva, é a bandeira do seu país, porque o seu clã é o seu pequeno país, tá ok? Então temos aí os ritos de iniciação que fazem com que o indivíduo dê o devido valor, absorva determinados conceitos e assim possa ser admitido à sociedade dos adultos, ser um integrante pleno, né, dessa comunidade, e assim possa ser depositado nele confiança para que ele possa ser o continuador, o mantenedor, o protetor, né, o participante integral dessa sociedade na qual está inserido. Então temos aí grandes valores da educação primitiva que acompanham a sociedade desde sempre e que na verdade não foram totalmente apagados, mas são reinterpretados. Obviamente, nosso conselho não é voltar às eras primitivas, mas sim absorver de todo esse conhecimento que foi comunicado ao longo de história tão longa, né, tão extraordinária, tão colossal, e preservar aquilo que for útil, preservar aquilo que for importante, preservar aquilo que for construtivo, para que as sociedades atuais elas também possam, né, dar continuidade, não apagar, não destruir aquilo que na verdade já eram grandes valores, tá? Então até hoje as famílias promovem-se de certa forma a educação física, porque guiam seus filhos em tudo aquilo que eles precisam aprender em relação a questões práticas, né? Ensinam seus filhos a primeira higiene, ensinam seus filhos, né, com relação ao comportamento, né, com relação ao cuidado das coisas que estão ligadas a si, na sua casa, tá certo? A aprendizagem intelectual, porque é o pai e a mãe que sentam ao lado do filho para lhe passar os conceitos da vida. A educação moral, porque é a família sim que conduz o seu filho na moralidade e não a escola, não é papel da escola e sim da família. Apontamos isso de uma forma veemente, né, na aula passada.
com a questão da psicologia pastoral de Jamiel. Educação religiosa, né? Não é a escola que deve ensinar seu filho religião, mas sim a família ligada à igreja. A igreja tem que subsidiar a família e assim ser comunicada a educação da fé, tá? Aos filhos, né? Aos filhos e às filhas, tá? Processo de educação primitiva, conforme a gente passou, né? Aquele construção de todo aquele processo, que na verdade, de certa forma, ele está presente no nosso meio. E a iniciação, tá? A iniciação ficou um tanto apagada, mas eu acho importante sim, né? E os judeus têm preservado esse rito de iniciação. Vamos ver o Bar Mitzvah, tá? Para os judeus. E na nossa sociedade isso não está muito claro, tá? Não está muito claro, mas eu acho importante sim mantermos de certa forma algum rito de iniciação, no qual a pessoa possa sentir que ela passa a ser responsável, tá? Para o cristianismo é interessante que temos as duas grandes ordenanças, né? O batismo e a Santa Ceia. Então temos de certa forma uma iniciação, quando a pessoa sai da sua vida comum, tá? E ela passa a declarar, primeiro ela aceita a Cristo de uma forma espiritual, e quando aquilo é uma verdade nela, presente já na sua vida, ela declara aquilo para a sociedade. O batismo nas águas, aquelas águas batismais, aquela água do tanque, não é ela que limpa o pecado. Quem purificou o pecado foi a presença, né, a aceitação de Cristo como único e suficiente Salvador. Mas a imersão, né, nas águas, e a imersão, quando a pessoa é tirada delas, é o símbolo, é a iniciação, tá certo? É a demonstração para o mundo de que a pessoa foi enterrada para uma vida de pecados e foi levantada para uma vida espiritual, né, para viver para a glória de Deus. Então, acredito ser um rito importante de iniciação com relação à fé. Tá, ok? Então, temos que manter sim essas questões porque elas são importantes psicologicamente, pedagogicamente, filosoficamente. São questões que constroem um conceito acertado, correto, né, de vida cristã e também de vida em sociedade. Tá? Então temos aí a importante evolução e a presença ainda da educação primitiva entre nós. Depois vamos estudar, tá, um pouco mais sobre o desenvolvimento da educação primitiva. Não vou avançar agora porque já está bastante longo o vídeo, mas vamos ver educação primitiva em relação às primeiras manifestações da educação sistematizada, com o surgimento da escrita, né? Temos aí o surgimento dos escribas, depois no processo educação espartana, militar, grega, educação dos sofistas, educação filosófica, educação romana e helenística, educação na Idade Média, cavalheiresco, né? O guerreiro, educação das donzelas, e passamos aí, fazer a leitura decisiva, pedagogia geral, tá certo? Para entender cada processo evolutivo dessa educação, e passamos à educação hebraica então, tá? Então na próxima aula continuamos com o avanço, né, da questão da educação primitiva, agora uma educação mais intelectualizada, né, com o surgimento da escrita, e depois entramos em educação hebraica e passamos à educação cristã. Tá, ok? Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando poderosamente a sua vida.